Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14. Depois esta palavra estará disponível no nosso canal no YouTube. Então você que ainda não se inscreveu lá no YouTube do nosso canal, né? A Verdade em Destaque. Você digita lá na ferramenta de busca, né, do YouTube, A Verdade em Destaque. Vai aparecer já um monte de vídeo lá com a minha cara, tá bom? E praticamente todas as mensagens aqui ministradas neste altar aos domingos, quase todas, né? Algumas não, mas quase todas estão lá de forma completa, tá bom? E estamos quase, falta uma inscrição só para 300 inscritos no nosso canal, né? Alguns dos nossos vídeos têm mais de 2.000 visualizações. Então, entre lá, inscreva-se, né? Ajude a divulgar, né? Quanta gente aí que você conhece que precisa ouvir uma palavra equilibrada de Deus, né? E muitas vezes não tem condições de estar indo a uma igreja por motivo de saúde, por alguma dificuldade, né? Ou porque não tem uma igreja na sua localidade. Por incrível que pareça, tem lugar que não tem igreja por aí, né? E você então pode estar recomendando ali nosso canal para alcançar pessoas assim, tá bom? João capítulo 14, irmãos. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. A palavra de Deus diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: irei, pois, preparar lugar para vós. E se eu for vos preparar lugar, regressarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Vós sabeis aonde vou e conheceis o caminho. Tomé lhe disse: Senhor nosso, não sabemos aonde vais. Como, pois, poderemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a meu Pai senão somente por meio de mim. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai, e desde agora o conheceis e o tem visto. Disse-lhe Filipe: mostra-nos o Pai e nos basta, Senhor nosso. Jesus lhe disse: tenho estado convosco todo este tempo e não me conheces, Filipe? Quem me vê tem visto o Pai. Como, pois, dizes: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou em meu Pai e meu Pai é em mim? As palavras que eu falo, não as falo por conta própria, mas meu Pai que mora em mim, Ele realiza estas obras. Crede que eu estou em meu Pai e meu Pai é em mim, e se não, crede ao menos pelas obras. Em verdade vos digo: aquele que em mim crê, as obras que eu faço, ele também as fará, e maiores que estas fará, porque eu vou ao Pai. E o que pedirdes em meu nome vos concederei,
para que o Pai seja glorificado em seu Filho. Se me pedirdes em meu nome, eu o concederei. Amém, irmãos? Amém? Nessa noite, eu quero falar sobre Jesus Cristo, o Deus encorajador. Palavras de fé e esperança. Amém? Amém. Repita após mim: Jesus Cristo, o Deus encorajador. Palavras de fé e esperança. Amém. Aleluia. Qual é o contexto desses primeiros 14 versículos do capítulo 14 do Evangelho de João? O contexto é a conclusão da última ceia em Jerusalém, na Páscoa, onde Jesus transmite seus últimos ensinos e encoraja. Diga comigo: encoraja. Encoraja seus discípulos a perseverarem. Diga comigo: perseverarem. Perseverarem em face dos desafios e dificuldades que viriam. Amém? Amém. E eu quero nesta noite, irmãos e irmãs, observar com vocês aqui por alguns minutos, mais de perto, alguns destes versículos que transmitem encorajamento, aleluia, que fortalecem a nossa fé, amém? Que renovam a nossa esperança em tempos tão difíceis como os que temos vivido. Aleluia. Então você que veio no culto nesta noite, qual é a palavra de Deus para nós? Qual é a palavra de Deus para você? Qual é a palavra de Deus para a tua vida? A palavra de Deus para esta noite é coragem. Diga comigo: coragem. Olhe para um irmão aí perto de você, diga para esse irmão: irmã, coragem. Amém? Esta é a palavra. Eu perguntei hoje de manhã para o Espírito Santo: qual é a mensagem para a noite? E ele me disse: coragem. Por isso que você está aqui, porque só quem é corajoso. E eu me lembrei de João 16:33, irmãos, onde a Bíblia diz assim: ó, estas coisas vos tenho falado, para que em mim tenhais paz. O que Jesus quer? Que você tenha paz nele. No mundo tereis aflição. O que Jesus disse que você vai ter no mundo? Aflição. Mas tem de bom ânimo. O que Jesus manda você fazer? Ter bom ânimo, ter coragem. E ele termina o versículo dizendo: eu venci o mundo. Aleluia. O mundo não é uma realidade para você se acomodar a ela, mas sim para você vencê-la. O mundo não é uma realidade para você ser vencido por ela, mas sim para você vencê-la. Amém? Amém? Aleluia. E eu separei aqui, irmãos, desses 14 versículos, alguns para encorajar você nesta noite. Amém? Presta atenção aqui em mim. Aleluia. Para encorajar você nesta noite. Vamos começar observando o verso 1 aqui deste capítulo 14 do Evangelho de João. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim.
No final da última ceia, onde Jesus já começa a anunciar para eles, que seria torturado, que seria morto, eles já começam a ficar perturbados. E depois você vai ver aqui que no final do capítulo 14, Jesus encerra a última ceia, Jesus sai do cenáculo com eles, e no capítulo 15 de João, e no capítulo de número 16, Jesus vai pelo caminho até o jardim de Getsemane, falando mais palavras de encorajamento para eles. E lá no jardim do Getsemane, no capítulo 17, Jesus faz a sua oração sacerdotal. Amém? Essa é a sequência dos acontecimentos dos capítulos 14 ao 17 do Evangelho de João. Mas eu quero que nessa noite você olhe para o capítulo 14, verso 1 por enquanto. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. O que esse versículo nos transmite, irmãos? A fé em Deus, através de Jesus, estabiliza o nosso coração nas turbulências deste tempo. Repita comigo: a fé em Deus, através de Jesus, estabiliza o nosso coração nas turbulências desse tempo. Amém? Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? O tempo que nós vivemos é um tempo turbulento. Quem aqui já andou de avião sabe o que é turbulência. Turbulência é quando vem uma corrente de ar contrária e desestabiliza. E nós estamos vivendo um tempo turbulento, porque tem um monte de gente por aí que você conhece, talvez a tua vida mesmo, e inclusive muito crente também nesse pacote, que tem estado desestabilizado por ventos contrários. Você lembra que Jesus diz que o homem constrói a casa sobre a rocha, e aí os ventos, quando sopram, não abalam aquela casa, porque está sobre a rocha, mas ai de quem tem alicerce sobre a areia, de quem edifica a vida sobre a areia. A casa ali na parábola de Jesus simboliza a vida de alguém, porque quando o vento sopra, aquela casa desaba. E nós temos visto nessa geração muita gente à nossa volta desabando emocionalmente, desabando espiritualmente, desabando financeiramente, desabando familiarmente, desabando materialmente, desabando psicologicamente. Por quê? Porque o alicerce não estava sobre a rocha que é Cristo, estava sobre a areia. Mas Jesus aqui ele fala que o nosso coração não deve se turbar, se desestabilizar, quando nós cremos em Deus. E crer em Deus significa crer também em mim. Em mim quem? Jesus. Se eu sair ali na esquina e perguntar, todo mundo vai dizer que crê em Deus. Mas se eu perguntar se crê em Jesus, aí a conversa já é diferente. E a Bíblia mostra claramente: não tem como crer em Deus sem crer em Jesus, porque Jesus é Deus na pessoa do Filho. Porque Jesus traz Deus e revela Deus e mostra Deus, e é o acesso a Deus para cada um de nós. Então, nesses tempos de ventos contrários, é necessário coragem. Você veio ouvir Deus falar com você, Deus está dizendo isso para você: tenha coragem diante dos ventos contrários. Uma turbulência, se ela for severa demais, forte demais, ela pode até derrubar um avião.
E os tempos que nós estamos vivendo não são tempos de ventinhos contrários, são tempos de furacões. Mas Deus não quer que ninguém caia, que ninguém se deixe derrubar por essas coisas. E o caminho apontado por Deus em Jesus é este: a fé, crer em Deus e crer através de Jesus. O verso 2 do capítulo 14 diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: irei, pois, preparar lugar para vós. Qual é a palavra de encorajamento aqui neste versículo, irmãos? Qual é a palavra de esperança aqui nesse versículo? Ora, é o entendimento de que há um lugar em Deus. Há um lugar em Deus. Há um lugar em Deus preparado por Jesus para nós. Deus olha para você nessa noite que veio à casa dele e diz: você não está desamparado, há um lugar preparado. Amém. Aleluia. Jesus diz: eu fui preparar lugar para vocês. Por mais que um homem ou uma mulher se esforce, ele jamais pode preparar o lugar eterno para a sua alma. Mas Jesus pode e foi, para aqueles que nele creem. Você crê? Amém. Aleluia. Não estamos desamparados. Verso 3, João 14:3 diz assim: e se eu for vos preparar lugar, regressarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Irmãos, esse versículo fala de estar em Jesus. Estarmos em Jesus é a única posição segura e confiável para nós. Muita gente estava seguro na sua vida profissional, veio a pandemia e destruiu. Muita gente estava seguro na sua vida financeira. Muita gente estava segura em tantas coisas, e bens, e estruturas, e homens. Muita gente estava segura até na sua denominação. Mas a Bíblia mostra que Jesus é a única posição segura para nós. Que Jesus é a única posição confiável para nós. Eu me lembro de um antigo hino que dizia assim: conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Amém? Amém. Nele a gente pode confiar, pastora. Aleluia. Qual é o desejo de Jesus, irmãos? É nós estarmos nele, para que onde eu estiver, vós também estejais. Para nós estarmos onde Jesus está, precisamos estar nele. Amém? Amém? Não é estar com ele apenas, porque com ele um monte de gente estava, só que a hora que o pão e o peixe parou de ser multiplicado, todo mundo voltou embora e o abandonou. Não é só estar com ele, porque com ele os seus discípulos também estavam, mas na hora em que ele pregou o seu sermão com duras verdades e também mais tarde morreu na cruz, a maioria deles o abandonou. Você percebe? Estar com ele não é a mesma coisa que estar nele.
Assim como estar na igreja, sim, é bom, mas não significa nada se você não está em Cristo. Às vezes eu converso com algumas pessoas sobre o destino eterno da sua alma, e eles, no final da conversa, me respondem. Quando dão essa resposta, eu percebo que eles não entenderam nada do que eu falei. Quando eles dizem, sim, eu vou estar na igreja, é ótimo, muito bom, e eu quero mesmo que as pessoas estejam na igreja, mas é preciso estar na igreja em Cristo. Em Cristo. Porque se eu só estou na igreja, estrutura, denominação, programação, agenda, e não estou em Cristo, de nada adianta. Amém? Amém? E quando que se vê se eu estou em Cristo? No momento das turbulências. Olhe para mim. No momento das turbulências. No momento das turbulências. Continue olhando para o capítulo 14. Verso de número 6. Verso de número 6 diz assim a Bíblia: Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a meu Pai, senão somente por meio de mim. Versículo conhecido da Bíblia, né, irmãos? Que muita gente cita de cor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a meu Pai, senão somente por meio de mim. Jesus aqui, por intermédio do registro de João, está nos mostrando que Ele e mais ninguém é o caminho para a verdade da vida verdadeira no Pai. Vou repetir. Jesus aqui está nos mostrando que Ele e mais ninguém é o caminho para a verdade da vida verdadeira no Pai. Qual é a verdade de Deus para nós? Que a verdadeira vida só é possível no Pai. Diga comigo, a verdadeira vida só é possível no Pai. Então, assim como nós vimos, irmãos, anteriormente, que não estamos desamparados, que não estamos desorientados. Por quê? Porque há um caminho verdadeiro e único. Vamos perceber também nesta noite que há uma verdade absoluta. Há uma verdade absoluta. Diga comigo, há uma verdade absoluta. Há uma vida eterna. Eu não sei se você está entendendo nessa noite, mas fato é que não precisamos viver. Você não precisa viver como a maioria da humanidade tem vivido. Você não precisa viver em caminhos sem saída, porque é nisso que a maioria da humanidade tem vivido, não é? Você não precisa viver em verdades relativas, porque é isso que a maioria da humanidade tem vivido. Verdade relativa, que hoje é verdade, mas amanhã não é mais. Você não precisa viver uma vida incerta, porque é isso que a humanidade tem vivido. Se você perguntar para alguém como que será a humanidade daqui a um ano, ele não vai saber te responder. Mas em Jesus, que é o caminho, esse caminho não é sem saída, ele leva a algum lugar, que é o trono e o coração de Deus. Em Jesus, não há uma verdade relativa, mas absoluta. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
Em Jesus não há uma vida incerta, mas uma vida eterna. Amém? E já indo para o final, olha os versos 9 e 10, João 14, 9 e 10. Jesus lhes disse: tenho estado convosco todo este tempo e não me conheces, Filipe? Quem me vê tem visto o Pai. Como, pois, dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou em meu Pai e meu Pai em mim? As palavras que eu falo, não as falo por conta própria, mas meu Pai que mora em mim, Ele realiza estas obras. O que esses dois versículos nos mostram, irmãos? Que é a visão de Jesus que revela o Pai. É a visão de Jesus que revela o Pai. Você não vai enxergar o Pai sem uma visão do Filho, e o Filho é Jesus. Ele está no Pai, e o Pai está nele. O que esses versículos nos mostram? Que acima e além de qualquer coisa que surge diante dos nossos olhos, nesses tempos difíceis, está a visão de Jesus. Diga comigo, coragem. Eu tenho autoridade para falar, porque tem que ter coragem para pregar numa noite dessas. Então você olha para mim e se encoraja, porque a vida é dura para quem é mole, meu filho. E nós estamos no Senhor, amém? E Deus está falando conosco, dizendo: olha, a visão de Jesus é o que você precisa. Não é a visão do colapso, da catástrofe, da morte, do medo. É a visão de Jesus. O que Deus está dizendo, irmãos, hoje aqui para você? Você não veio me ouvir, você veio ouvir Deus. Deus está dizendo o seguinte: não deixe as dificuldades, não deixe as dificuldades te fazer perder Jesus de vista. Não deixe as dificuldades te fazer perder Jesus de vista. A visão, as perspectivas desse mundo não são maiores que Jesus. Nós não estaremos cegos se a nossa visão for Jesus. Amém? E agora o verso 12, João 14, verso 12: em verdade vos digo, aquele que em mim crê, as obras que eu faço ele também as fará, e maiores que estas fará, porque eu vou ao Pai. O que esse versículo está mostrando, irmãos? Que crer em Jesus se traduz por fazer o que Ele faz. Eu creio em Jesus, mas sou mentiroso. Peraí, mas eu não posso crer em Jesus e fazer o que o diabo faz. Alguma coisa está errada. Eu creio em Jesus, mas não consigo perdoar o outro. Alguma coisa está errada. Porque a Bíblia mostra claramente aqui nesse versículo: aquele que crê em mim, as obras que eu faço também fará. Aí tem gente que lê esse versículo e fica falando por aí, que vai fazer milagre maior, melhor que Jesus, mas eu não quero ir por esse caminho. Eu quero mostrar para você nessa noite o seguinte: que quem crê em Jesus segue o seu modelo, que quem crê em Jesus faz o que Ele faz. E o que Jesus mais fez? Aquilo que a maioria das pessoas da nossa geração
de crentes não faz. Eis aí a dificuldade da igreja. A dificuldade da igreja nos tempos modernos é que ela quer crer em Jesus, mas fazendo o que Ele não faz. Fazendo coisas às vezes que não tem nada a ver com Ele. E o pior é quando faz isso em nome dEle. O que Jesus mais fez? Expulsou demônio? Não. Isso Ele também fez, mas não foi o que Ele mais fez. Curou doentes? Também, mas não foi o que Ele mais fez. Ressuscitou mortos? Também, mas não foi o que Ele mais fez. O que Jesus mais fez? Sabe o que Ele mais fez, irmão, irmã? O que Ele mais fez foi perseverar no relacionamento de absoluta entrega e confiança com o Pai. O que Jesus mais fez, apesar de passar tudo o que Ele passou, foi perseverar em Deus. Então o que a gente tem que mais fazer? Se realmente é verdade isso que a gente diz que está em Jesus, tem que perseverar no Pai. Amém? Amém? É uma palavra de encorajamento para você. Você que anda aí talvez meio desistido de perseverar no Pai, talvez meio desanimado de perseverar no Pai, por causa de várias circunstâncias e situações. A grande verdade, irmãos, é que boa parte de nós, talvez até todos, precisamos ainda em muitas áreas da nossa vida de nos converter. Porque quando a coisa vai para a prática, nós ainda temos muita dificuldade de perseverar no Pai. E qualquer turbulência, qualquer vento nos desestabiliza, nos desanima, nos impede, nos embaraça, nos atrapalha. Mas o nosso encorajamento nessa noite é quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos que ninguém passou coisa pior ou maior que Jesus, mas apesar disso Ele nunca desistiu. Por que nós vamos continuar? Porque Jesus nunca desistiu. Amém? E eu quero encerrar com o capítulo 14, verso 13 e 14 de João. João 14, 13 e 14. Eu estou falando nessa noite de Jesus Cristo, Deus encorajador, palavras de fé e esperança. Amém? João 14, versos 13 e 14 diz assim: e o que pedirdes em meu nome vos concederei, para que o Pai seja glorificado em seu Filho. Se me pedirdes em meu nome, eu o concederei. Amém? 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 Jesus termina esse primeiro bloco aqui do capítulo 14, e eu desconfio que essa mensagem vai continuar mais alguns domingos, mas hoje eu vou parar neste ponto aqui. Mas Jesus termina aqui dizendo o seguinte, nos encorajando, irmãos, a pedir ao Pai em seu nome. Amém? Amém? Jesus nos encoraja a pedir ao Pai em seu nome. O que isso significa? Que nós temos a quem recorrer. Então olha que coisa tremenda.
Nós já vimos o que até hoje? Nós já vimos o que até este ponto desta mensagem? Nós já vimos que não estamos desamparados, nós já vimos que não temos uma proposta de vida incerta, mas sim eterna. Nós já vimos que a fé no Senhor nos capacitará a suportar as turbulências e não cair, não desabar. E agora nós estamos vendo que temos a quem recorrer, ao Pai. Amém? Nós temos uma legalidade ao recorrer. Agora eu quero que você entenda isso aqui, o final da ministração. Nós temos uma legalidade ao recorrer. Que legalidade é essa, irmãos? O nome de Jesus. O que pedirdes em meu nome. Nós temos uma garantia ao recorrer ao Pai. Qual é a garantia? Ele nos atenderá. Mas isso tem algumas condições. Quais são as condições para o Pai nos atender? Quando nós recorremos a Ele no nome de Jesus. Primeira condição, a promoção da glória do Pai. Para que o Pai seja glorificado em seu Filho. Então Deus vai atender a sua oração, a sua intercessão, ao seu clamor, a sua súplica, sim ou não? Vai, se isso for para promover a glória de Deus. Segunda condição, alinhamento com a sua vontade. Lá em 1 João 5,14 a Bíblia diz assim: esta é a confiança que temos nele, que em tudo o que lhe pedimos de acordo com a sua vontade, Ele nos escuta. Olhe para mim. Alinhamento com a sua vontade. Esta é a confiança que temos nele, que em tudo que lhe pedimos de acordo com a sua vontade, Ele nos escuta. De acordo com a sua o quê? Vontade. E a terceira condição para sermos atendidos ao pedir: guardar os seus mandamentos e praticar o que lhe agrada. 1 João 3,22. E qualquer coisa que pedimos, receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas que lhe agradam. Amém? Guardamos os seus mandamentos, fazemos as coisas que lhe agradam. Então não é qualquer pedido, e nem de qualquer jeito. E tem muitos outros versículos que fundamentam isso. Mas eu espero que nessa noite, ao sair por aquela porta, você saia mais desafiado do que você entrou. Você saia encorajado. Amém? Porque essas palavras aqui, são palavras de fé e esperança. Certa ocasião, o apóstolo Pedro disse assim: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Para onde você vai se não for em Deus? Em quem você vai crer se não for em Deus? A quem você vai ouvir se não ouvir a Deus? Fique em pé no seu lugar. E nós somos privilegiados, porque nesse exato momento, nessa cidade, tem muita gente que gostaria de receber uma palavra desta e não está recebendo. Gostaria de receber um encorajamento, mas não tem quem encorajá-lo. Mas Deus trouxe você à casa dele com um propósito específico. Amém?
Então encare estes dias, este tempo, esta semana com coragem. Encare este tempo com fé. É tempo de perseverar em Deus, irmãos. A gente coloca nas redes sociais, no grupo da igreja, e tem gente que lê e tal, mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, e às vezes nem lê, né? Nós estamos vivendo os dias de Noé, irmãos. E cada sermão pregado na igreja é um prego colocado na arca. Cada sermão pregado na igreja, cada discipulado, cada grupo familiar é um piche passado na arca. E o que a Bíblia diz acerca dos tempos de Noé? Que não deram atenção a Noé. E quando foram dar atenção, já era tarde demais, porque Noé já estava com a sua família dentro da arca, com os animais, e Deus já havia selado a porta. Então, não é tempo de nós estarmos desatentos. Amém? É tempo de nós estarmos ligados.